Meu filho disse: Você não está convidada, minha nora me odeia. Então eu li o testamento. A luz da manhã entrava pela janela da cozinha, iluminando cada canto da casa que eu construí tijolo por tijolo. O aroma do café fresco dançava no ar, mas de repente, essas pequenas delícias se tornaram invisíveis. Meu coração parou, e o mundo ao meu redor pareceu desabar quando meu filho olhou nos meus olhos e declarou, com uma frieza gélida: Mãe, você não está convidada para o jantar de aniversário da Camila. Não pude acreditar. Aquela frase cortou minhas esperanças como uma faca afiada, e o calor da cozinha se transformou em um frio insuportável. Eu o criei com amor, sacrifício e sonhos de ver o homem incrível que ele poderia se tornar. E agora, aqui estava eu, sentindo-me como uma estranha na própria casa. Camila, sua esposa, com aquele sorriso suave, mas que escondia um veneno, era a pessoa que alimentava essa distância. As noites em que eu ouvia os sussurros cruéis que refletiam suas opiniões sobre mim começaram a correr em minha mente como um filme desgastado. Raiva, tristeza, saudade. Um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Então, em meio a esse caos emocional, me lembrei do testamento que eu tinha feito anos atrás. Em um momentinho de lucidez, decidi reviver aquela realidade. Todos os bens, as economias, a casa, eram meu legado, e eu não precisava mais implorar por respeito ou amor. Cancelei a transferência de R$ 350 mil, como se tivesse tirado um peso imenso das minhas costas. A liberdade estava ao meu alcance, como um grito silencioso de rebeldia contra aqueles que me diminuíam. Naquela noite, enquanto a casa ainda repousava, um novo eu começava a surgir. Decidi que estava pronta para lutar pela minha dignidade, pela mulher que sempre fui. O que eles ainda não sabiam era que eu há muito havia me preparado para esse momento. Uma mãe que sofre assim aprende a se proteger, mesmo quando seu coração está partido em 1000 pedaços. E agora, a história apenas começava a se desenrolar. O que viria a seguir? Qual seria o desfecho dessa teia complicada que envolvia a família que eu tanto amava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite caiu pesadamente sobre a casa. O silêncio era ensurdecedor. A raiva que fervia dentro de mim se transformou em um turbilhão de decisões. O jantar de aniversário da Camila não poderia ser o fim. Não após o que meu filho havia dito. Com cada batida do meu coração, eu sentia que a liberdade estava mais próxima. Mas havia algo se formando na sombra, como se o destino aguardasse o momento perfeito para se revelar. Logo, a campainha tocou. O som ecoou pela casa vazia. Eu hesitei, mas uma força inexplicável me levou até a porta. Ao abri-la, fiquei paralisada. Na minha frente estava um homem que parecia ter saído de um pesadelo. Seu olhar era intenso, como se ardesse com segredos não dizendo. Ele carregava uma pasta de couro, suas mãos tremiam levemente. Senhora, ele começou, a voz grave quebrando o silêncio. Preciso conversar com você sobre o testamento do seu falecido marido. As palavras escorregaram pela minha mente, criando um zumbido ensurdecedor. Balançando a cabeça, tentei entender. Meu marido, apenas um recuo do passado que eu não tinha revisitado. O que você quer dizer? Eu disse, quase sem voz. Ele me deixou instruções. O homem continuou, seu tom grave se misturando a uma urgência palpável. Sobre a sua família, você tem que saber o que estava escondido. Meu coração acelerou. O que poderia ser tão importante que exigisse um anúncio à meia-noite? Eu murmurei, sem saber se estava pronta para o que viria a seguir.
Dentro, ele abriu a pasta e tirou um conjunto de documentos que pareciam antigos e desgastados. Seu marido tinha um passado que você desconhecia. Há um testamento adicional, um que pode mudar tudo. As palavras dançaram na minha mente. Como assim? O que é de tão importante? Perguntei, a ansiedade crescendo. Ele respirou fundo, como se preparasse para revelar uma bomba. Ele não era apenas quem você pensava que era. Havia compromissos financeiros e segredos obscuros que poderiam arruinar não apenas você, mas também seu filho e a nora. Recebi ordens para entregar isso a você, mas há um preço. A intensidade da revelação me deixou atordoada. Meu mundo estava prestes a desmoronar. Meus pensamentos se entrelaçaram com imagens de Camila e a certeza de que, em pouco tempo, tudo o que eu conhecia poderia mudar. Qual é o preço? Indaguei, a voz trêmula. Ele hesitou, suas palavras pesando entre nós, como se cada uma delas carregasse o peso de uma montanha. Você terá que escolher: manter os segredos e perder tudo o que ama ou expor a verdade. Arriscar a sua família. E tem mais. Seu filho pode não ser quem você pensa. A revelação caiu como uma bomba. Um nó se formou na minha garganta. Eu mal sabia o que significava, mas o temor e a dor nas palavras dele ecoaram em mim. Meu filho, quem era ele realmente? E o que a Camila tinha a ver com isso? À medida que ele falava, o tempo parecia estagnar. Minha vida, a vida que havia construído com amor e esperança, estava à beira de um abismo. A noite parecia mais escura, cada sombra uma lembrança do que poderia ser perdido. O que eu faria a seguir? E o que mais estava escondido nas entrelinhas? Essa nova reviravolta apenas começava, e eu não sabia em que caminho ela me levaria. O homem me olhava intensamente com aqueles olhos profundos, como se quisesse que eu visse tudo o que estava escondido. Seu filho não é quem você pensa que é. E Camila? Sua voz estava baixa, cheia de um peso que eu não conseguia suportar. Meu coração disparou. O que você quer dizer com isso? Ele não é seu filho biológico, seu marido. Ele tinha seus segredos. E um deles era a verdade sobre a paternidade de seu filho. As palavras dele ressoaram pela sala como um trovão. O ar ficou pesado e a realidade que eu conhecia começou a se desfazer. Senti um nó na garganta, a mente girando. O que ele estava dizendo era tão absurdo que eu mal conseguia processar. Isso não pode ser verdade. Eu quase gritei, mas mais por medo do que por raiva. Meu filho é a cara do seu pai. Olhei para as fotos na estante. Os sorrisos congelados da nossa família pareciam zombar de mim. Os laços de sangue podem ser complexos, senhora. Sua vida não é o que você imagina. Ele puxou um envelope de dentro da pasta e o estendeu para mim. Você precisa ler. Isso é uma carta do seu marido. A dor subia pelo meu corpo e a raiva virou um calor intenso. Eu estendi a mão, hesitante, e peguei o envelope. Por que você está me fazendo isso? Perguntei, olhando para ele, tentando encontrar algum vestígio de compaixão em seu olhar. Ele balançou a cabeça, mostrando que estava tão preso nessa história quanto eu. Seu marido sabia que você merecia a verdade. Ele sempre teve um amor profundo por você, mas também deixou um legado complicado. E a mais, a tensão na sala era palpável. Camila, ela não é quem você pensa. Ela tinha um motivo. Sentindo que as paredes se fechavam ao meu redor, respirei fundo, tentando não desmoronar. Um motivo para o quê? Eu mal conseguia formar a pergunta. Ele limpou a garganta, e eu enxerguei um brilho de compaixão em seu olhar, como se ele lamentasse revelar tudo isso a mim. Camila não apenas ama seu filho, ela tem uma conexão secreta com ele. E não se trata de amor. Caminhos sombrios conectam a sua família a outras histórias. Meu trabalho foi descobri-los. A voz dele soou como uma trombeta no silêncio, e cada palavra parecia perfurar meu coração. Ao ouvir isso, a raiva começou a dar lugar ao medo. Que tipo de conexão poderia existir entre ela e meu filho? Chega! Não posso acreditar em tudo isso. A indignação acabou transbordando, mas
Mesmo assim, uma parte de mim sabia que havia uma verdade insuportável por trás daquelas revelações. Seja honesto, o que você sabe sobre ela? Ele hesitou, respirando fundo. Camila não é apenas a sua nora, ela é parte de um jogo muito mais profundo. E, neste jogo, seu filho pode ser uma peça-chave. O impacto de suas palavras era como um golpe no estômago. A imagem do jantar de aniversário ficou turva, e eu não conseguia mais ver a Camila como a mulher gentil que conhecia. A última reviravolta chegou quando o homem, em um gesto dramático, se aproximou e sussurrou: "Você tem pouco tempo. Eles estão vindo. Não posso te ajudar para sempre, mas a decisão é sua. O que você fará com a verdade?" A campainha tocou novamente, desta vez mais insistentemente. Um arrepio percorreu minha coluna. Era como se o universo estivesse me avisando de que a tempestade estava prestes a se instalar. O que eu deveria fazer agora? Com cada batida do meu coração, a vida que eu conhecia estava se despedaçando. E Camila? Ela estava no meio disso tudo, e eu precisava descobrir qual era realmente a sua conexão com o homem que eu acreditava ter amado. O que a verdade significava para minha família. O que mais eu ainda não sabia. A noite estava longe de acabar, e eu me preparei para descobrir o que mais estava escondido nas sombras. A campainha soou novamente, quase como um aviso, e um frio percorreu minha espinha. Quem poderia ser agora? Pensei, o coração acelerado. O homem à minha frente parecia tão tenso quanto eu, e o ar estava pesado com a incerteza. Enquanto os ecos do sino se dissipavam, a porta se abriu de uma vez, revelando uma figura que eu nunca esperei ver. Era Camila. Ela estava pálida, os olhos arregalados como se tivesse corrido uma maratona. Assim que entrou na casa, a tensão aumentou. "Mãe!" A urgência em sua voz me deixou perplexa. "O que está acontecendo aqui?" Antes que eu pudesse responder, o homem à minha frente fez um movimento para a porta, como se quisesse sair. Camila girou para ele, furiosa. O que você está fazendo aqui?" Ela parecia estranhamente controlada, mas a inquietação no seu olhar era inconfundível. "Eu pedi para você ficar longe da minha família." Ele hesitou, mas não. Recuou. "Precisamos falar. Camila, é sobre seu marido e a verdade que ele guardou." Mas nesse momento, um som alto e estrondoso, como um vidro quebrando, ecoou pelos fundos da casa. As nossas cabeças se viraram juntas, o instinto de proteção disparando. O que era aquilo? Ouvindo a quebra, meu coração quase parou. "O que foi isso?" Minha voz saiu tremula. Camila e eu corremos para a cozinha, sem hesitar. Quando cheguei lá, o que vi me deixou paralisada. Uma janela se estilhaçava em pedaços, e um intruso entrou, com um capuz cobrindo seu rosto. Ele desviou para nós, e o pânico tomou conta. "Saia do caminho!" gritou, antes de mirar com um objeto que brilhava sob a luz da cozinha. Sem pensar, a adrenalina tomou conta de mim, e eu empurrei Camila para o lado. "Não!" gritei enquanto me lançava em direção ao intruso. O impacto foi brutal. Nós dois colidimos, e ele caiu no chão, o objeto se espatifando em cima dele. O homem que estava comigo, o advogado do passado, ficou parado, chocado, sem saber se devia ajudar ou sair correndo. Camila, por outro lado, se lançou em cima do intruso. "Quem é você?" ela exigiu, os olhos cheios de raiva e medo. Ele tentou se levantar, mas não conseguia evitar que um grito escapasse de seus lábios. E então, em um momento que parecia eternidade, ele respondeu: "Você não pode me impedir. Eu sei o que você fez." Um silêncio pesado aumentou, e o mundo ao nosso redor virou uma bolha. Minha mente corria. O que ele queria dizer? O que Camila tinha a ver com tudo aquilo? E a frase ecoava: "Eu sei o que você fez." Os olhos de Camila se tornaram escuros, um misto de medo e reconhecimento. "Como você sabe disso?" ela disparou, a voz quase inaudível. O intruso sorriu de forma ameaçadora. "Eu sempre soube, Camila, e agora vou garantir que todos saibam a verdade." Minhas mãos tremiam enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A sensação de que toda a minha vida,
Toda a história da minha família estava prestes a se desfazer em 1000 pedaços. Era sufocante. A verdade estava ali, no ar, carregada de segredos, mas nada fazia sentido. Camila, o que ele está dizendo? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Mas antes que ela pudesse responder, o intruso se levantou de repente, usando a energia do choque para se afastar e sair correndo. Ele não ia escapar. Um grito cortou a noite. Não, volte aqui, gritei. Mas já era tarde demais. Ele desapareceu pela porta da frente, deixando um rastro de mistério. O silêncio do depois parecia um eco distante. Nossas respirações ofegantes preencheram o vazio, mas as perguntas se acumulavam. Um peso enorme se instalou entre nós. O que mais estava escondido? E o que realmente Camila poderia ter feito? Minha cabeça girava. Todos os segredos que eu acreditava estar iluminando minha vida agora estavam imersos na escuridão. E enquanto eu olhava para a expressão abalada de Camila, percebi que não tinha a menor ideia do que o futuro reservava. Uma tempestade estava se formando e eu estava no epicentro. O que a verdade significaria agora? Meu filho, minha família, a própria Camila. Tudo estava em perigo. A noite estava longe de acabar, e a única coisa que eu sabia era que eu tinha que descobrir a verdade. Com cada segundo que passava, a urgência crescia. O que mais não tínhamos percebido? O que mais estava escondido nas sombras? Enquanto o silêncio dominava a sala, com o eco da porta se fechando atrás do intruso, um novo tipo de tensão pairava no ar. A adrenalina ainda pulsava em mim, e vi a expressão de Camila mudar, um relance de pavor cruzando seu rosto. Nós precisamos ir atrás dele. Ela estava pálida, mas a determinação estava ali, quase palpável. Mas antes que eu pudesse responder, o advogado falou. Não, você não entende. É melhor ficarmos aqui. Ele parecia quase em choque, a voz embargada. Ele sabe demais. O impacto da frase se espalhou como uma onda. Eu me senti tonta, a cabeça girando. O que ele sabia? O que estava acontecendo? Camila se virou para mim, os olhos brilhando com uma mistura de medo e urgência. Mãe, precisamos descobrir o que esse homem quer. Mas as palavras dela soaram distantes, como se eu estivesse mergulhando em um abismo. Cada segundo que passava parecia encher a casa com um peso insuportável. Decidi, então, abrir o envelope que o advogado me entregou antes do caos se instaurar. Enquanto rasgava o papel, uma letra conhecida começou a se revelar. Era a caligrafia de meu falecido marido. O cheiro do papel amarelado estava impregnado de memórias e algo mais. Um prenúncio de que revelações estavam por vir. Meu amor, começou a carta. Se você está lendo isso, então a verdade finalmente veio à tona. O que isso significava? Com as mãos trêmulas, continuei a leitura. As palavras eram um turbilhão de sentimentos, mas logo me deparei com algo que me paralisou. Camila, escrevi a ele, não é quem você pensa. Ela é uma peça fundamental em uma configuração que pode mudar tudo. Proteja-se, mas não há ataque. Ela está ligada a mim de uma forma que você ainda não compreende. Minhas pernas fraquejaram. As palavras pareciam dançar diante de meus olhos, o mundo ao meu redor desmoronando. O homem à minha frente agora estava se movendo nervosamente. Eu podia sentir que ele tinha algo a mais a dizer. Camila, o que ele quer dizer com isso? O medo enchia minha voz, mas também uma sensação de traição começava a se formar. Uma sombra de culpa podia ser vista no rosto dela. Algo não estava certo. Eu não sei. Ela balbuciou, mas eu podia ver que havia mais. O pânico tomou conta de mim, e antes que eu pudesse pensar, gritei. Você mentiu para mim. O que mais você escondeu? Ela abriu a boca para responder, mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, a campainha tocou novamente, interrompendo o momento tenso. Outro flash de terror atravessou meu corpo, mas agora não era apenas medo. Era pura desconfiança. O que mais pode acontecer? Pensei, o coração acelerado. Camila trocou olhares com o advogado, e aquele momento de comunicação silenciosa não passou despercebido. Eles estavam escondendo algo.
Justo quando uma ideia aterradora cruzou minha mente, decidi que não podia esperar. Vou abrir! Gritei e me dirigi até a porta, a mão trêmula na maçaneta. Ao abri-la, a verdade se desnudou diante de mim. Um grupo de 3 pessoas estava lá fora, todas com olhares determinados, mas a que estava na frente congelou meu sangue. Era uma mulher que eu conhecia de longas datas, uma amiga da família. Mal havia reconhecido, mas o que realmente me chocou foi a expressão no rosto dela, um misto de determinação e desespero. Ela estava acompanhada por um homem que parecia muito sério, quase ameaçador. Precisamos conversar. É urgente. A mulher disse, e a maneira como olhou para Camila fazia meu coração parar. O que você fez, Camila? Não podemos deixar que descubram. As palavras reverberaram na atmosfera como um trovão. O que você quer dizer? Eu mal conseguia respirar, a confusão engolindo tudo. A verdade, a mentira, tudo parecia rodopiar ao meu redor. Você não está segura aqui? Não temos tempo. As palavras eram um aviso, um chamado para a ação e, ao mesmo tempo, um empurrão para o desespero. A verdade que se esconde nas sombras pode te destruir. Então, escolha, Camila. Você sabe o que precisa ser feito, disse o homem, e o significado de suas palavras ficou claro como cristal. O que era isso? O que Camila tinha feito? O que mais estava oculto sob a superfície da nossa história? E quando essa mulher, nossa velha amiga, lançou um olhar preocupado para mim, tudo se encaixou em uma nova realidade aterradora. Frente a essa revelação, uma pergunta pulsava na minha mente, um sussurro desesperado. Quem era realmente Camila? As respostas podiam não ser as que eu esperava, mas a urgência naquele momento deixava claro que eu precisava agir rápido. O que viria a seguir mudaria tudo. A própria essência da nossa família estava em jogo, e a verdade tinha um custo que eu ainda não entendia. Enquanto o silêncio dominava a sala, com o eco da porta se fechando atrás do intruso, um novo tipo de tensão pairava no ar. A adrenalina ainda pulsava em mim, e vi a expressão de Camila mudar, um relance de pavor cruzando seu rosto. Nós precisamos ir atrás dele. Ela estava pálida, mas a determinação estava ali, quase palpável. Mas antes que eu pudesse responder, o advogado falou: Não, você não entende. É melhor ficarmos aqui. Ele parecia quase em choque, a voz embargada. Ele sabe demais. O impacto da frase se espalhou como uma onda. Eu me sentia tonta, a cabeça girando. O que ele sabia? O que estava acontecendo? Camila se virou para mim, os olhos brilhando com uma mistura de medo e urgência. Mãe, precisamos descobrir o que esse homem quer. Mas as palavras dela soavam distantes, como se eu estivesse mergulhando em um abismo. Cada segundo que passava parecia encher a casa com um peso insuportável. Decidi, então, abrir o envelope que o advogado me entregou antes do caos instaurar. Enquanto rasgava o papel, uma letra conhecida começou a se revelar. Era a caligrafia de meu falecido marido. O cheiro do papel amarelado estava impregnado de memórias e algo mais. Um prenúncio de que revelações estavam por vir. Meu amor, começou a carta. Se você está lendo isso, então a verdade finalmente veio à tona. O que isso significava? Com as mãos trêmulas, continuei a leitura. As palavras eram um turbilhão de sentimentos, mas logo me deparei com algo que me paralisou. Camila, escrevi a ele, não é quem você pensa. Ela é uma peça fundamental em uma configuração que pode mudar tudo. Proteja-se, mas não a ataque. Ela está ligada a mim de uma forma que você ainda não compreende. Minhas pernas fraquejaram. As palavras dançavam diante de meus olhos. O mundo ao meu redor desmoronando. O homem à minha frente estava se movendo nervosamente. Eu podia sentir que ele tinha algo a mais a dizer. Camila, o que ele quer dizer com isso? O medo enchia minha voz, mas também uma sensação de traição começava a se formar. Uma sombra de culpa podia ser vista no rosto dela. Algo não estava certo. Eu não sei. Ela balbuciou, mas eu pude ver que havia mais. O pânico tomou conta de mim, e antes que eu pudesse pensar, gritei: Você mentiu para mim?
O que mais você escondeu? Ao mesmo tempo em que as palavras deixavam meus lábios, a campainha tocou novamente. Um frio percorreu minha espinha. Camila e o advogado trocaram olhares nervosos, e a tensão era quase insuportável. Decidi que não podia esperar. Vou abrir! Gritei e me dirigi até a porta. Quando abri, a visão que se descortinou diante de mim foi além do que eu esperava. Uma mulher conhecida, uma antiga amiga da família, estava lá, puxando a atenção com uma expressão de desespero no rosto. Ao lado dela, um homem alto e corpulento parecia tenso, com um ar de determinação. Precisamos conversar. É urgente, disse a mulher, e o olhar dela em Camila não deixou dúvidas. Era um olhar de julgamento e preocupação. O que você fez, Camila? Não podemos deixar que descubram. As palavras reverberaram na atmosfera como um trovão. O que você quer dizer? O medo se instalou em mim e uma onda de desconfiança começou a me consumir. Camila, nós não temos tempo. Ele pode descobrir a qualquer momento. A mulher gritou, quase no desespero. O homem ao lado dela acenou com a cabeça, seu olhar fervoroso refletindo a gravidade da situação. Você não entende, mãe. Eles não podem saber. Camila estava em pânico, seu rosto pálido e olhos arregalados. As perguntas começaram a se acumular. Camila, o que estão escondendo? Minha voz saiu como um sussurro, mas, antes que qualquer resposta pudesse vir, uma explosão sensacional irrompeu pela sala. As luzes começaram a piscar, um estrondo ecoou nos fundos da casa, seguido de um barulho ensurdecedor, como se algo tivesse colidido com a casa. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. O advogado correu para a janela, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Camila soltou um grito de desespero. Não, eles não podem saber. Então, o chão tremeu sob nossos pés. As paredes se agitaram como se estivessem prestes a desabar. A porta que eu deixara entreaberta se abriu bruscamente, e uma figura sombria atravessou a entrada, com um brilho frio nos olhos. Era o intruso novamente, mas agora, acompanhado por mais pessoas, cada uma carregando expressões ferinas de determinação. O pânico tomou conta de mim. O que estava acontecendo? O que Camila tinha feito? E o que aquela mulher sabia? A dor, a confusão e o medo se entrelaçavam, enquanto a verdade começava a se revelar de forma lenta e tortuosa. No meio daquela confusão, o intruso gritou: Camila, a verdade vem à tona. Você não pode esconder para sempre. E nesse momento, o mundo como eu o conhecia começou a desmoronar. Cada segundo era um novo golpe e, enquanto a casa balançava e as sombras se espalhavam, a única coisa que eu sabia era que algo calamitoso estava prestes a acontecer. A verdade estava finalmente se revelando e as consequências seriam inimagináveis. Um grito ecoou na noite, mas eu não sabia se era meu ou de Camila. O que mais ela havia escondido? E o que viria a seguir? O caos reinava, e cada segundo que passava era um passo mais perto da escuridão. As luzes começaram a piscar, e o clima tenso na sala era palpável. O intruso avançou, um olhar de desafio em seus olhos, e a mulher ao lado dele parecia prestes a desmoronar. Camila, você não tem ideia do que está em jogo. Se não pararmos agora, tudo estará perdido. As palavras dela eram um grito de alerta, mas a confusão em seu rosto só aumentava meu desespero. Precisamos saber a verdade, berrava Camila, mas o pânico na sua voz se misturava com a urgência do momento. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que era uma ilusão. A campainha tocou de novo, agora mais insistentemente, como se o mundo estivesse se desintegrando ao nosso redor. O que mais pode acontecer? Pensei, angustiada. O intruso preparou-se para falar, mas antes que conseguisse, a porta se abriu. Com força, um homem entrava, banho de luz atrás dele, moldando uma silhueta ameaçadora. Ele usava um sobretudo escuro, e sua presença era tão pesadamente intimidante que o ar parecia se encolher. Precisamos de uma conversa, disse ele, a voz soando de maneira grave, como um trovão distante. Camila arregalou os olhos, seus lábios tremiam. Pelo amor de Deus! Como você chegou aqui?
Pensei que você estivesse fora do país. As palavras dela lançaram uma nova onda de confusão por toda parte, a conexão entre eles colorindo o espaço com dúvidas. Não temos tempo para isso. A história que você acredita está errada, e é melhor que saiba agora, ele disse, movendo-se mais para dentro, cada passo suas palavras, cortando o ar pesado. Sobre o que você está falando? Eu perguntei, mas a resposta dele não era dirigida a mim. Ele virou-se para Camila. Você precisa ouvir. Ele está mais perto do que você pensa. O que fez não pode ficar em silêncio. Então, a sala tremeu com um grito. Camila, você não pode esconder isso. A mulher que estava com o intruso agora parecia perdida, seu olhar repleto de terror. Você precisa sair. Vamos! Mas Camila estava paralisada. O homem do sobretudo avançou rapidamente, pegando Camila pelo braço. Eu gritei, mas a palavra não ficou presa na garganta. O que acontecia ali não parecia ser apenas uma briga familiar. Era uma luta pela verdade, pela sobrevivência. E, ao olhar nos olhos dela, percebi que não era só ela em jogo, mas todo o nosso mundo. A sala estava em completo caos. O advogado parecia tentar intervir, mas as pontas da conversa estavam se desatando, cada palavra revelando uma nova camada de traição. Antes que eu pudesse processar, Camila desabou em lágrimas. Eu não fiz nada. Eu sou a vítima aqui. Então, tudo pareceu parar. O homem do sobretudo se virou, um brilho intenso naquelas íris escurecidas. Vítima, você se esqueceu do que fez. Camila, a vida da sua família depende de você enfrentar o que está se escondendo nas sombras. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto impaciente, e continuou. Se a verdade sair agora, não haverá como voltar atrás. Mais uma vez a tensão subiu, o medo no ar se tornou palpável. Abrindo a boca, eu mal consegui formular palavras. O que está acontecendo, Camila? O que você esconde de mim? E como se essa pergunta tivesse liberado um demônio, o homem do sobretudo olhou bem nos meus olhos, e as revelações começaram a sair como uma torrente. Você quer que eu conte a verdade, não é? Então escute. Ele se virou para Camila. Você realmente acha que escondeu tudo? Que o que fez não voltará a assombrá-la? Você não é a única com segredos. E assim, a verdade começou a vomitar no ambiente, revelando laços, mentiras profundas e um passado que nunca poderia ter imaginado. O som de um vidro quebrando ao fundo ecoou novamente, e eu me senti à beira de desmaiar. A noite não era só escura, era um abismo de traições. Olhei para Camila, esperando um milagre, mas ao invés disso, presenciei o colapso da vida que conheci. O que mais estava escondido nas sombras? Coração acelerado, eu precisava da verdade. E a sensação de que tudo que acreditava estava prestes a mudar me trouxe à beira do desespero. O que viria a seguir? Enquanto o silêncio dominava a sala, com o eco da porta se fechando atrás do intruso, um novo tipo de tensão pairava no ar. A adrenalina ainda pulsava em mim, e vi a expressão de Camila mudar, um relance de pavor cruzando seu rosto. Nós precisamos ir atrás dele. Ela estava pálida, mas a determinação estava ali, quase palpável. Mas antes que eu pudesse responder, o advogado falou. Não, você não entende. É melhor ficarmos aqui. Ele parecia quase em choque, a voz embargada. Ele sabe demais. O impacto da frase se espalhou como uma onda. Eu me sentia tonta, a cabeça girando. O que ele sabia? O que estava acontecendo? Camila se virou para mim, os olhos brilhando com uma mistura de medo e urgência. Mãe, precisamos descobrir o que esse homem quer. Mas as palavras dela soavam distantes, como se eu estivesse mergulhando em um abismo. Cada segundo que passava parecia encher a casa com um peso insuportável. Decidi, então, abrir o envelope que o advogado me entregou antes do caos instaurar. Enquanto rasgava o papel, uma letra conhecida começou a se revelar. Era a caligrafia de meu falecido marido. O cheiro do papel amarelado estava impregnado de memórias e algo mais. Um prenúncio de que revelações estavam por vir.
Meu amor, começou a carta. Se você está lendo isso, então a verdade finalmente veio à tona. O que isso significava? Com as mãos trêmulas, continuei a leitura. As palavras eram um turbilhão de sentimentos, mas logo me deparei com algo que me paralisou. Camila, escrevi a ele, não é quem você pensa. Ela é uma peça fundamental em uma configuração que pode mudar tudo. Proteja-se, mas não a ataque. Ela está ligada a mim de uma forma que você ainda não compreende. Minhas pernas fraquejaram. As palavras dançavam diante de meus olhos, o mundo ao meu redor desmoronando. O homem à minha frente estava se movendo nervosamente. Eu podia sentir que ele tinha algo a mais a dizer. Camila, o que ele quer dizer com isso? O medo enchia minha voz, mas também uma sensação de traição começava a se formar. Uma sombra de culpa podia ser vista no rosto dela. Algo não estava certo. Eu não sei, ela balbuciou. Mas eu pude ver que havia mais. O pânico tomou conta de mim, e antes que eu pudesse pensar, gritei: Você mentiu para mim? O que mais você escondeu? Ao mesmo tempo em que as palavras deixavam meus lábios, a campainha tocou novamente. Um frio percorreu minha espinha. Camila e o advogado trocaram olhares nervosos, e a tensão era quase insuportável. Decidi que não podia esperar. Vou abrir! Gritei e me dirigi até a porta. Quando abri, a visão que se descortinou diante de mim foi além do que eu esperava. Uma mulher conhecida, uma antiga amiga da família, estava lá, puxando a atenção com uma expressão de desespero no rosto. Ao lado dela, um homem alto e corpulento parecia tenso, com um ar de determinação. Precisamos conversar. É urgente, disse a mulher, e o olhar dela em Camila não deixou dúvidas. Era um olhar de julgamento e preocupação. O que você fez, Camila? Não podemos deixar que descubram. As palavras reverberaram na atmosfera como um trovão. O que você quer dizer? O medo se instalou em mim e uma onda de desconfiança começou a me consumir. Camila, nós não temos tempo. Ele pode descobrir a qualquer momento. A mulher gritou, quase num desespero. O homem ao lado dela acenou com a cabeça, seu olhar fervoroso refletindo a gravidade da situação. Você não entende, mãe. Eles não podem saber. Camila estava em pânico, seu rosto pálido e olhos arregalados. As perguntas começaram a se acumular. Camila, o que estão escondendo? Minha voz saiu como um sussurro. Mas, antes que qualquer resposta pudesse vir, uma explosão sensacional irrompeu pela sala. As luzes começaram a piscar, um estrondo ecoou nos fundos da casa, seguido de um barulho ensurdecedor, como se algo tivesse colidido com a casa. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. O advogado correu para a janela, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Camila soltou um grito de desespero. Não, eles não podem saber. Então, o chão tremeu sob nossos pés. As paredes se agitaram como se estivessem prestes a desabar. A porta que eu deixara entreaberta se abriu bruscamente, e uma figura sombria atravessou a entrada, com um brilho frio nos olhos. Era o intruso. Novamente, mas agora, acompanhado por mais pessoas, cada uma carregando expressões ferinas de determinação. O pânico tomou conta de mim. O que estava acontecendo? O que Camila tinha feito? E o que aquela mulher sabia? A dor, a confusão e o medo se entrelaçavam, enquanto a verdade começava a se revelar de forma lenta e tortuosa. No meio daquela confusão, o intruso gritou: Camila, a verdade vem à tona. Você não pode esconder para sempre. E nesse momento, o mundo como eu o conhecia começou a desmoronar. Cada segundo era um novo golpe, e, enquanto a casa balançava e as sombras se espalhavam, a única coisa que eu sabia era que algo calamitoso estava prestes a acontecer. Com movimento rápido, o homem do sobretudo puxou algo de seu bolso. Era um pendrive. Camila, seu tempo se esgotou. Ele conectou ao computador e a tela iluminou nossos rostos apreensivos. Então, uma imagem surgiu. Era uma gravação de segurança. O que vi me deixou sem palavras. Era Camila, e ela estava em um lugar que não reconheci, conversando com o intruso, com um sorriso.
A cena gravada mostrava um encontro clandestino onde eles estavam discutindo planos, algo muito ameaçador. As palavras trocadas falavam sobre um plano maior e como ela estava profundamente envolvida. Minhas pernas vacilaram e eu quase caí. Camila! Eu gritei, a dor e a traição ecoando em cada palavra. O que é isso? Não, não é o que você pensa. Ela exclamou, mas eu já não conseguia ouvir. A verdade sangrava na minha frente e a realidade se despedaçava. Como vidro quebrado, eu olhei para o advogado e sua expressão estava de um choque igualmente profundo. Isso é uma armadilha, ele gritou de volta, mas no fundo da minha mente, eu sabia. A conexão entre Camila e aquele intruso era mais do que um simples segredo. Era um pacto obscuro que poderia arruinar tudo. A casa girava ao nosso redor. Ideias e memórias se esvaindo. Camila, você vai me explicar agora. Exigi, mas minhas palavras estavam longe de ser firmes. E, como se isso não fosse suficiente, a última reviravolta chegou. Dentro da multidão, uma garota pequena, talvez de 10 anos, surgiu. Ela olhou diretamente para mim com uma feição estranha e familiar. Mãe, você não vai acreditar no que eles estão preparando. Ela apontou para Camila com um dedo trêmulo. Ela não é só sua nora, ela é minha mãe também. E em um instante, tudo que eu sabia virou de cabeça para baixo. Como isso era possível? O que mais eu ainda não sabia? A verdade estava merecendo uma miríade de disparos de choque, e enquanto a casa tremia em suas fundações, percebi que o futuro que eu pensei conhecer estava prestes a desmoronar. E eu estava presa no meio da tempestade. Não sou só sua nora, sou sua filha também. Aquelas palavras deixaram a casa em um silêncio absoluto. O ar parecia pesado, e eu não conseguia processar o que acabara de ouvir. O que você disse? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. A filha, pequena, com os cabelos cacheados e olhos enormes, olhou para mim com um medo palpável. Mãe, você precisa entender. A verdade sobre ela. Ela é complicadíssima. Isso não pode ser verdade. Gritei, cada sílaba pesada como se estivesse sendo forçada por um punho apertado dentro do meu peito. Camila parecia uma estátua, os olhos arregalados, mas não havia dúvida que as palavras da menina penetravam as defesas de uma vida inteira. O intruso se aproximou, um sorriso cruel desenhando seus lábios enquanto me observava. Você realmente acredita que tudo isso é só coincidência? Recortes de uma vida perfeita? Ele gesticulou, como se estivesse arremessando desafios. A verdade é que você está cercada de pessoas que não são quem parecem ser. A mulher que estava com o intruso trocou olhares nervosos com Camila. Você precisa acabar com isso agora. Ele estava certo, você não pode mais se esconder. A urgência na voz dela me fez sentir um nó na garganta. Camila lutava contra uma tempestade de emoções. Como ela pode esconder isso de mim? O advogado parecia em um estado de choque e meu coração batia acelerado. Camila, o que está acontecendo? O que você escondeu de nós? É você quem vai me explicar isso, gritou a menina, e eu a olhei de uma forma que queria consolar. A última coisa que eu queria era ver essa criança sofrer. Eu não sei o que mais você fez. A voz de Camila estava manchada de desespero. Pare de falar. Você não deveria estar aqui. A cada palavra dela, uma camada da verdade começava a se desfazer. Um misto de medo e raiva me invadia. Então, um estrondo trovejou atrás de mim. Uma das janelas se estilhaçou com uma força inesperada, como se o mundo ao nosso redor estivesse interessado em se meter em nossa discussão. Um frio cortante invadiu a sala. Olhei rapidamente e percebi um grupo de pessoas se aproximando, cabeças encapuzadas, rostos desconhecidos. Está tudo acabando, Camila. Uma voz profunda surgiu do grupo. Você realmente achou que poderia escapar? A tensão no ar se transformou em pânico. O intruso olhou para a porta, percebendo que estava cercado. A menina começou a chorar. Mãe, eu não quero isso. Saia daqui! O horror estava escrito no meu rosto e eu estava prestes a desmoronar. Precisei focar. Camila, o que está acontecendo? Que ligações você tem com esses homens?
Ela olhou para mim, lágrimas escorrendo pelos olhos, seu olhar estava em conflito. Mãe, eu fui forçada a fazer isso. Havia ameaças, segredos. Eu pensei que era só um jogo, mas não é assim tão simples. Pude sentir a raiva fervendo em meu estômago. Um jogo? Você está brincando? As vidas de todos nós estão em risco. E naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Eu precisava agir. Sem pensar, fui em direção aos invasores. Fique longe dela. O nosso advogado, finalmente, tomou coragem. Vamos sair daqui. Eles não podem trazer essa violência para dentro da minha casa. Ele correu em direção à porta, mas a multidão já estava no controle. E então, na confusão, ouvi um grito. Não era de dor, mas de revolta. Um dos homens que se aproximavam quebrou seu silêncio. É hora de você saber a verdade. Camila, não adianta correr mais. A força da sua voz reverberou nas paredes. Eu mal consegui respirar. O que eles sabiam? O que estava realmente em jogo? Camila se encolheu. Seu coração estava prestes a ser rompido. Meu próprio coração apertava enquanto a tensão se tornava insuportável. Mas, antes que eu pudesse gritar algo, tudo parou repentinamente. Camila olhou diretamente para mim, aquelas palavras ainda ecoando entre nós. O horror, a desilusão, tudo se misturava. Mas a pergunta que me deixava em pedaços era se eu sabia mesmo quem era minha própria filha. A sala estava tomada por segredos e eu estava no centro da tempestade. O que mais havia escondido? O que mais eu ainda não sabia? Os olhos de Camila se encheram de terror e uma nova urgência surgiu. Mãe, você precisa acreditar em mim. Eu fiz isso para nos proteger. Mas o que ela havia feito estava prestes a mudar nossa história para sempre. Nada tinha mudado, mas tudo parecia diferente. No momento, eu sabia que o que quer que viesse a seguir nos uniria ou nos separaria para sempre. A escuridão estava se estendendo sobre nós, e a única coisa que eu tinha era a incerteza do que a verdade realmente significava. Estava na hora de desencavar segredos, mas a que custo? A tensão na sala estava insuportável. Eu olhei para Camila. A mistura de medo e desespero em seu rosto era palpável. Mãe, eu nunca quis que você descobrisse desse jeito. Ela sussurrou, a voz trêmula. O intruso observava tudo, um sorriso provocador nos lábios. A revelação da menina ainda ecoava em minha mente. Camila era minha nora e também minha filha. Como você pode fazer isso? Camila, gritei, o coração apertando. Perdemos tantos anos. A inocência da infância se desfez como fumaça. A sala ficou em silêncio e o ar estava carregado de incertezas. Eu estava tentando proteger você, proteger nosso segredo. Ela respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. O grupo de homens se aproximava, a tensão crescendo. Eu sabia que precisávamos de respostas, mas o medo me paralisava. Você não pode fugir da verdade, disse o homem de sobretudo, avançando. O grupo parecia pronto para atacar. Camila, essa é sua última chance. Diga a verdade antes que seja tarde demais. Ele se virou para a menina. E você, pequena, se afaste dos perigos que criou. A verdade não pode ser escondida. Camila ofegou. Eu fiz escolhas erradas, mas a verdade é mais complicada do que você imagina. O intruso olhou para ela com um sorriso cínico. Sim, complicada, porque envolve mais pessoas do que você pensa. Aquela ideia me gelou. Como vocês se misturam nessa história? Eu perguntei, o coração disparado. O homem de sobretudo respondeu, se você soubesse o que ela realmente fez, entenderia. Tudo que você acredita ser uma família é, na verdade, um grande emaranhado de traições e compromissos que vão além da imaginação. E com isso, tudo parecia desmoronar em torno de nós. Camila olhou para mim com desespero e, num súbito impulso, peguei a mão da menina. Você precisa me dizer a verdade, agora. O que Camila escondeu de mim? Ela hesitou por um instante, a voz embargada. Eu sou filha de você e do meu pai. Na verdade, eu não sabia disso até não muito tempo atrás. O choque me fez recuar.
Mas depois que soube, ele me atendeu e me fez prometer guardar segredos. Cada palavra dela era como um golpe direto. O homem sorriu, como se estivesse se divertindo com a confusão. E agora que os segredos estão soltos, quem você realmente protegia? Camila. Estava claro que a situação fugia do nosso controle. A sensação de desespero ameaçava me engolir. Mas naquele momento, algo dentro de mim se acalmou. Camila, precisamos ser uma família. Vamos fazer isso juntos. Vamos lutar contra isso. As palavras de esperança pareceram ecoar nas paredes. Os rostos dos invasores mudaram. Uma dúvida crescia entre eles. O homem do sobretudo hesitou, como se não esperasse essa resposta da parte de uma mãe. Se você realmente quiser isso, então prove. Diga a verdade. Ele ergueu a mão, indicando que ainda tinha o controle da situação. Mas eu sabia que a verdadeira força estava em Camila. Ela respirou fundo e olhou para mim. Nós podemos resolver isso. Podemos expor a ligação deles. O que você precisa entender, mãe, é que a verdade sempre traz uma luz, mesmo que seja dolorosa. E foi essa luz que mudou tudo. Enquanto ela falava, a tensão começou a dissipar. A força da verdade se tornou uma arma poderosa contra os que queriam controlar nossa vida. Eu sabia que a escolha de lutar pelo que é certo podia nos unir, não importa a dor das revelações. Os homens trocaram olhares, e a mulher que estava com eles começou a recuar. A verdade pode ser devastadora. Você não sabe as consequências disso, mas já não havia como voltar atrás. Com um movimento rápido, peguei o pendrive que o homem tinha jogado na mesa. Ele olhou surpreso, sem saber o que fazer. Você acha que pode expor nós? Eu estendi a mão. Admito que não tenho todas as respostas, mas sei que a união é mais forte que qualquer segredo. A sala estava em silêncio. A tensão pairava no ar. E naquele momento, percebi que a verdadeira batalha não era contra esses intrusos, mas por nós o que realmente significávamos como família. Os homens hesitaram e se afastaram um pouco, olhando uns para os outros, como se estivessem em dúvida. Uma brecha havia se aberto. Vamos nos embora. O homem de sobretudo gritou. Cadê a lealdade? Não podemos continuar. E um a um, eles começaram a recuar, até que finalmente saíram, deixando-nos em meio ao caos. O silêncio preenchia o espaço, e a sensação de alívio me envolveu. Olhei para Camila, e a conexão entre nós se tornou mais forte do que nunca. Estamos juntas nessa, não importa o que aconteça, eu disse, abraçando-a forte. E assim, enquanto a noite se desvanecia, a última luz do dia se apagava, e com ela, um novo começo se desenrolava na escuridão. A verdade estava lá, finalmente, exposta. Sabíamos que a jornada seria difícil, mas estávamos prontas. Se você chegou até aqui, saiba que essa história chegou ao seu final, mas a próxima está apenas começando. Então, Sergipe, inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostre seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos nessa jornada e faça parte desta comunidade incrível.